O nosso corpo está o tempo todo se comunicando com a gente. Mas a pergunta é: será que a gente está realmente ouvindo? Hoje vamos decifrar 9 sinais de SOS que podem indicar que a glicose no sangue está alta demais. Sabe aquela sensação de cansaço? Aquela sede que parece que não passa? É muito fácil botar a culpa na correria do dia a dia, no estresse, né? Mas e se não for só isso? E se o corpo estiver tentando dizer algo muito mais sério? Pode acreditar, esses sintomas não acontecem por acaso. São sinais de alerta muito bem calculados, um verdadeiro pedido de socorro do nosso sistema. Vamos entender o que está por trás do primeiro grande alerta? Ok, mas antes de decifrar cada um dos sinais, a gente precisa entender o alerta principal, o que significa de verdade quando a gente fala que a glicose está alta. Bom, o nome técnico é hiperglicemia. Para simplificar, imagina um grande congestionamento de açúcar nas estradas do nosso sangue. É como se fosse um sinal vermelho piscando sem parar, avisando que o sistema de energia do corpo está com uma falha grave. E então, qual é a primeira reação do corpo a isso? Ele aciona os seus próprios socorristas de emergência. Vamos conhecer agora os 2 primeiros sinais que eles enviam para a gente. O primeiro sinal é uma sede que não tem fim, conhecida como polidipsia. E não é uma sede comum, sabe? É aquela sensação de que não importa o quanto de água se beba, o corpo continua pedindo mais. Mas por quê? A lógica do corpo aqui é simples e até um pouco desesperada. Ele precisa expulsar o excesso de açúcar de algum jeito. E a rota de fuga mais rápida é pela urina. Só que, ao fazer isso, ele acaba perdendo muita água junto, o que causa desidratação e dispara aquele alarme de sede constante. E essa tentativa de eliminar o açúcar leva a gente direto para o segundo sinal, a chamada poliúria, que pode ser bem incômodo, a necessidade de ir ao banheiro o tempo todo. Imagina os rins trabalhando em modo de emergência sem parar para filtrar todo aquele açúcar do sangue. O resultado disso é um volume muito maior de urina, o que explica as idas frequentes ao banheiro, principalmente aquelas que interrompem uma boa noite de sono. Certo. Agora vamos para uma outra parte do problema, a energia. O que acontece quando o principal combustível do corpo não consegue chegar onde deveria? O resultado é um cansaço profundo que não passa. Não é um cansaço normal de um dia cheio, não. É aquela exaustão que nem o café mais forte resolve e que uma noite inteira de sono parece não fazer nem cócegas. E aqui que está a grande ironia. O sangue está cheio de energia na forma de glicose, mas as células estão literalmente morrendo de fome. A glicose não consegue entrar nas células para ser usada como combustível e o resultado é essa sensação constante de fraqueza. E agora a gente chega num dos sinais mais confusos de todos, um verdadeiro paradoxo. De um lado da balança, uma fome que não acaba, mesmo depois de comer. Do outro, uma perda de peso que ninguém consegue explicar. Como pode alguém comer mais e ainda assim emagrecer? A explicação está naquela crise de energia. Como as células não recebem glicose, o corpo entra em pânico e começa a queimar outras fontes de combustível. Primeiro a gordura, depois os músculos. É por isso que o peso diminui, mesmo com mais apetite. É um sinal bem crítico esse. Mas o que acontece quando esses sinais iniciais são ignorados? O problema não vai embora. Muito pelo contrário, ele cresce e começa a enviar avisos por todo o sistema. Aqui os sinais se tornam mais alarmantes. Visão embaçada porque o excesso de açúcar pode danificar os vasinhos de sangue dos olhos. Feridas que demoram uma eternidade para cicatrizar porque a circulação está comprometida. Aquele formigamento chato nas mãos e nos pés, um sinal de dano nos nervos. E infecções que vivem aparecendo, mostrando que o sistema imunológico está enfraquecido. Juntos, esses sinais pintam um quadro bem claro de um problema que já se espalhou. O ponto crucial é este. O excesso de glicose funciona como um veneno em câmera lenta, sabe? Ele vai corroendo a infraestrutura do corpo. Os pequenos vasos sanguíneos, os nervos, as próprias defesas do sistema imunológico, tudo começa a falhar. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é saber quando e como agir. E o tempo aqui é tudo. A mensagem fundamental é que perceber esse sintoma cedo é absolutamente essencial para evitar complicações graves no futuro. Porque as consequências de não fazer nada podem ser bem sérias. A gente está falando de problemas que afetam a qualidade de vida de um jeito permanente.
especificamente, o risco é de desenvolver problemas nos rins, doenças do coração e danos nos nervos que podem ser irreversíveis. A boa notícia é que muito disso pode ser evitado se a ação for rápida. Então, a mensagem final é bem simples e direta. Se vários desses sinais soaram familiares, o passo mais importante a ser dado pela própria saúde é conversar com um profissional. E a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Que sinais o corpo pode estar enviando agora? Aprender a ouvir é o primeiro e talvez o mais poderoso passo em direção a uma saúde que dura. Prestar atenção é a maior forma de cuidado que existe.